Continuando a resolução do livro, a gente tinha parado na questão 30 porque eu tinha chegado à conclusão que era só fazer um gráfico aqui e eu não ia fazer isso porque ia demorar muito. E eu também não sabia fazer no GeoGebra, ou pelo menos não tinha tanta certeza assim. No final de tudo, eu resolvi fazer a porcaria do gráfico e é o que a gente vai fazer agora, que é terminar a questão 29, então fazer a letra C, que é fazer esse gráfico aqui. O que nós vai fazer então? A gente vai lá para o GeoGebra. Eu vi que aqui em tabela eu tenho essa opção de gerar gráficos. Primeira coisa, o eixo X nosso vai ser os meses aqui. Eu não vou escrever janeiro, fevereiro, março e tudo mais, porque eu não sei se o GeoGebra aceita. Na verdade, vamos fazer o seguinte, como eu não sei e a gente está aprendendo, então vamos colocar aqui. Não aceita letras. Ou aceita e eu não tô vendo essa porcaria. Ô rapaz, tá. Se aceita ou não aceita, nunca saberemos. Pô, pelo... Tá, foi um 12 aí. Deu pra ver um 12, né? Que lindo. Aceita a letra? Aceita. Então vamos lá. Jean. É bom que a gente já começa falhando, né? Vamos ver se é assim que tá aqui no gráfico. E tem um pontinho ali, provavelmente para indicar que é uma abreviação. Então tá bom, a gente vai fazendo assim então, não tem problema. Jean e um ponto. Opa, não gostei disso aqui. Usar apenas números. Tá, então esquece. Não sei fazer com letras. Vamos lá. Janeiro é 1, fevereiro 2, março 3, sei lá se é março. 3, 4, 5, 6. Nossa. Eu acho que até 9. Então a gente vai ter que fazer isso aqui manualmente. Só para poder mostrar. Não, acho que é só... É, sim. E depois do 7 vem o 9, claramente. Coisa mais óbvia do mundo, né? Tá aí. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lindo, né? E agora pro eixo Y, a gente vai ter que fazer o quê? O que ele quer nascer? No período considerado, faça o gráfico correspondente à quantidade de veículos que permaneceram em estoque. Bom, veículos que permaneceram em estoque é a diferença dos veículos que foram produzidos em relação aos veículos que foram vendidos, tá? E lembra, toda vez que fala em diferença, a gente tem uma conta de menos. Então, produção é essa barrinha escura aqui, que é a parte de cima, e as vendas internas ou no atacado é essa barrinha clara de baixo. Logo, a diferença desses dois aqui vai me dar o quanto de carros ficou em estoque. E a gente, para não perder tempo, a gente já tem que ir fazendo isso. Janeiro, foram produzidos 121.300 carros, que aqui está na casa dos milhares, em 1000 unidades, né? E foram vendidos todos os que foram produzidos. Ou seja, janeiro essa diferença é zero. Então a gente tem zero aqui. Vamos para fevereiro. Tomara que dê para fazer tudo de cabeça. Acho que dá. Fevereiro. Foram produzidos 142,8 e foram vendidos 131. Primeiro vamos se preocupar com essa parte aqui do 142. 142 menos 131, se eu botasse mais 10 aqui, daria 141. Então dá 11, vírgula alguma coisa. Esse 8 menos 7 dá 1, então 11,1. A diferença, ou seja, os carros que ficaram em estoque. E aqui não tem o que fazer, eu vou fazer isso aqui mesmo. É 11,1. Eu posso errar essas contas, ó, já tá colocando os pontos aqui para mim. Então, eu acho que tá tudo certo por enquanto. Vamos pro próximo. Aqui é o terceiro mês, né? 181 menos 164. 164 mais 20 daria 184, então um pouquinho menos.
mais 16 daria 180, né? Aqui 160 mais 6 dá 170, mais 10 180, exato. Então é 17. 17.0. Nossa, por que tu não fez isso antes? Porque eu tenho que fazer agora, cara, ao vivo e a cores, porque senão não tem sentido eu resolver o livro, né? Se eu fizer as coisas antes de gravar, não tem sentido nenhum. Já tem livros na internet que são resolvidos por professores que já fizeram essas questões. Só chego ali e te dou uma resposta certinha. Esses caras não vão errar. Se é isso que tu tá procurando, recomendo que pesquise em outros canais. 167.1 menos 153,6. Aí essa conta aqui já é um pouco mais feia, tá? 167 menos 53 seria 164 menos 150, né? Cancela o 3, daria 14. Então, daria 14, né? Dá. Uhum. Esse menos 0,1 aqui, menos 0,6, daria menos 0,5, dá 13,5. Nossa, tua cabeça pensa assim, pensa. Principalmente quando tem que pensar em voz alta. Tá, 3,5, vou esperar que esteja certo isso. E aí, próximo. Porque também, essas questões aqui são pensadas para te fazer sem tanto esforço assim, né? Não é o teu esforço maior não é saber fazer uma conta de mais e de menos, seria entender a teoria toda, compreender os gráficos, né? Pelo menos eu penso que questões desse tipo não podem ser tão difíceis nessa parte mais básica e tem que deixar mais livre para pensar sobre outras coisas, né, pô? Então, vamos lá. 195.5 menos 160.6. Se fosse 195 menos 160, daria 35. Então dá, e esse 0,5 menos 0,6, aí vai ficar menos 0,1 ainda. Então dá 134,9. Então 134, isso, que 134, cara, 34,9. Vamos pro próximo. 164,1 menos 137,1 também. Olha aí, números agradáveis aqui, né? Tá. 64 menos 137 vai ser 160. Já posso eliminar o 0,1 também. 160 menos 133 dá 27. É isso? É isso. 133, 27. Olha que beleza, olha que beleza. 27. Até eu tô assustado de eu estar fazendo isso tão rápido, mas... o que eu deveria estar fazendo? Ter feito um pedaço e gerado o gráfico para ver... Não, mas calma, vamos fazer todos aqui, depois a gente corrige se tiver algum erro de contas aí. 152 menos 124,8. Tá, vamos se preocupar primeiro com essa parte aqui então. 154 menos 100, não, 152 menos 124. Eu posso dizer que é 150 menos 122. Então daria 28 a diferença? 28 mais 22 daria 50. Perfeito, então daria 28, mas ainda a gente tem mais isso aqui. Dá 27,4. 27,4. 7,4, beleza. Faltam 2. E nota que aqui ele está colocando os pontos para mim, que eu não estou gostando disso. Putz.
O X deveria estar aqui, cara. O que eu fiz errado? Não fiz nada errado. Vamos ver se ele resolve isso depois. Tá, deixa eu ver. Depois ele vai ter que resolver essa porcaria aí. Tá, dá 8. É isso que dá tu olhar um videozinho rápido no YouTube e achar que tá resolvido o problema. A gente tem agosto aqui. 155 menos 130. Pelo menos esse aqui tá mais agradável. Então isso aqui seria 25. Mais aqui eu tenho 0,8 menos 0,9. Então dá 24,9. Cara, eu devo estar cometendo um monte de erro aqui. Os erros absurdos, mas tá lá. 24,9. E a última agora, o que a gente vai ter? 137 menos 100 aqui. Então, daria 37, lindamente. Só que eu tenho 0,3 menos 0,9 vai dar menos 0,6. Então, seriam 37 menos 0,6, 36,4. Então aqui, 36,4. Chegamos aí. Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui e fazer o quê? Regressão. Linear. Linear, vai lá. Plotar. Não é isso que eu queria. Definitivamente não é isso que eu queria. Então eu me fodi. Então não é regressão linear. O que eu tenho que fazer aqui? Definitivamente não é isso que eu quero. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos olhar se o que eu fiz até agora tá correto. Como é que a gente faz isso? Vamos ver o gabarito aqui, que ele plotou o gráfico certinho, que é o que eu deveria ter feito, ponto por ponto, ó. Janeiro, 0, né? Então a diferença, o número de carros em estoque é 0. Fevereiro é 11,1. Vamos verificar lá se pelo menos isso está correto, tá? Janeiro, mês 1, eu tenho 0, né? Carros em estoque. E aqui é na casa dos milhares, né? Então é 11.100 carros em estoque. Que é o que ficou. Que é fevereiro, tá certo. Em janeiro, fevereiro e março eu tenho 17 mil carros em estoque. Vamos ver aqui. Exatamente, 17 mil tá aqui para nós. Então, as contas que eu fiz estão corretas. Qual o problema? O problema é ter feito o gráfico. O que eu vou fazer? Seguir em frente e esquecer isso daqui? Ou tentar resolver? Bom, vamos tentar resolver isso aqui no GeoGebra mesmo. O que eu vou fazer? Se ele me permite copiar, não. Então, as contas já estão prontas. A gente vai em álgebra aqui, já que não funcionou o que eu gostaria que tivesse funcionado. Então eu vou apagar isso daqui. Espero que ele não vai me deixar apagar essa porcaria, pô. Duplicar, fixar, configurações. Pronto, obrigado. Não exibe essa porcaria. Só não quero que ele mostre ali. O que eu vou fazer aqui? Entrada. Eu vou adicionar um P1. Janeiro. Jan. Acho que eu posso colocar o nome do ponto assim, né? Jan. Espero que me deixe colocar. E o que eu vou fazer? Janeiro é 0 e 0. Vou botar esse ponto. Vou ver como é que ficou. Não foi. Por quê? Tá. Então, só um P1 então. P1. Vai lá. Como que não, cara?
Se eu já criei ponto desse jeito. Se eu apagar essa jossa, ele vai apagar tudo isso daqui. Né? Ele vai me fazer esse favor. Eu tenho como copiar essa jossa. Tá, isso aqui eu não preciso copiar, né? Mas eu precisaria copiar esses dados aqui, ó. Aqui eu... Cara, como é bom não saber mexer nas coisas. É maravilhoso. Ah, como é ótimo fazer isso. Vem cá, então. Se foder. Vou fazer o quê? Print screen. Print screen. Ok. Obrigado. Vem pra cá. Tá, eu não vou perder minhas contas, né? Por causa de uma besteira dessas. Então, como é que eu apago essa jossa? Eliminar. Remover coluna. Tu também. Vamos remover essa jossa. E aqui, P100. Obrigado por não deixar eu colocar. Por que tu não quer deixar eu colocar? Se eu der Enter aqui, aí tu não vai. P. Tá. Então, ele deixa só colocar uma letra ou duas? J. Não deixa. J ele deixa. Então, A, B, C, D, E, F, E. Isso vai ser desse jeito. Vai ser o ponto A. Não sei se não deve ser a nomenclatura para usar isso aqui. Vamos deixar assim, ó. A minúsculo é janeiro, tá? Bota esse ponto aí. 00. E aí o que que eu tenho mais? O que que tu tá me dando nesse formato, cara? Não faz isso. É só uma tragédia atrás da outra. É uma lástima. Miserável. Atrás da outra. Mas tá aí. Tá aí o A, vamos botar o B. E agora eu vou precisar das imagens. Olha que coisa mais maravilhosa. Imagens. Capturas de tela. O que que eu capturei de tela? Onde é que tá essa porcaria? Deve estar aqui. Tá aí você, meu bem. 11.1. GeoGebra, calculadora. Então aqui eu tenho meu ponto B igual a quem? A2, que seria o mês 2, né? 11 ponto... Não é ponto, é vírgula 1. Tá aí? Tu vai mexer da Enter? Obrigado. Ah, então é ponto. Esquece. É ponto aqui por causa da vírgula. Ponto 1. Tá aí meu B, bonitinho. 11.1. Só quero ver se eu vou conseguir traçar um gráfico a partir dessa porcaria aqui, né? Tá, vamos colocando os pontos aí e a gente tenta. Se não der, pelo menos foi feita a tentativa. Letra C. O que que eu tenho no C? 17. Não, pô. Tá certo. Isso mesmo. Então vou dar um conselho para vocês. Nunca tentem fazer um negócio sem ter certeza que vocês conseguem, sem ter testado antes. Mas de novo, eu não quis fazer essa questão aqui fora do... sem estar gravando, ou resolver qualquer questão do livro sem estar gravando, porque, de novo, perde completamente o sentido disso, né? Não tem sentido nenhum eu fazer as questões sem gravar a minha tentativa de resolver elas, né? Então, a D é 13,5. Então, vamos lá. Ponto. Obrigado por não estar ali. D. Então, é 4,13.5. Tá aí. E aí a gente vai ter os pontos aqui. Não ficou bem espaçado, mas não tem problema.
Depois a gente dá um jeito nisso. E agora a E que vai ser a 6. A 6 não, né, pô? Pera aí, tá aqui o meu erro. Janeiro eu considerei como 0, né? E aqui eu deveria considerar 1, 2, 3, 4. Não, então deixa eu alterar isso aqui, seu corno. Tu tá de sacanagem. Tu não vai me deixar fazer, cara. Ponto A igual 1,0, que é janeiro. E tu não vai organizar, né? Então tá. Então, 1, 2, 3, 4. Não sei porque eu tô perdendo tempo com isso. Mas vamos fazer. Tudo é oportunidade do cara aprender alguma coisa, né? Então agora vai ser a E que vai ser a 5. Se essa porcaria ficasse no lugar que tinha que ficar. Desce pra arrastar, não dá pra arrastar. Então tá bom. Me conformo com isso. Aqui eu já botei 13.5, agora é 34.9. Então meu ponto E igual. Esse é o 5,34.9. Ponto 9, pô. 2 pontos. Tá. Desculpa, Jorge. Eu não queria. Tá mais forte que eu. Agora o meu F, mas eu não vou colocar ainda para não me incomodar, 27. F, mas não é esse F, esse F. Também não assim, pô. F igual a quem? A 6. E eu olhei lá. Não olhei, pô. 27. Ou eu olhei e me esqueci. Não é só um 6, cara. F igual a 6,27. Tá aí. Marca o F, pô. Agora eu tenho o Q. G. 27.4. 27.4. Coisa bem feia, cara. Vírgula. E eu vi que ficou faltando. Eu vi que ficou faltando um ponto. Então 7 e 8. Tá faltando alguma coisa. Alguma coisa eu fiz muito errado. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. 27.4. O que eu fiz errado? O que eu não copiei? Não pegou a última? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, eu sou imbecil mesmo. Tá, não pegou o último, não tem problema. 24.9. GH. É 8, né? 8,24.9. Tá aí, pelo menos a gente aprende a colocar os pontos aí. Tá aí, que coisa mais escrota isso. Tá, qual é que era a última? Então esse aqui eu já não preciso mais. É 36.4, tá? Eu só tô 24.9, só tô conferindo, ó, tá tudo certinho, ó, 39 pontos, tá? Pelo menos as contas eu fiz certo. Faltou só o último mês aqui, que seria setembro, 36.4. E alguém pode estar gritando aí, que é óbvio que, pô, muito fácil plotar um gráfico no GeoGebra. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu comecei a assistir, sei lá, uns 3 anos atrás, vídeos em inglês, porque eu queria aprender inglês e, assim, não ia pagar um curso nem nada, mas eu ouvi todo mundo falando que tu precisa de imersão, tu precisa ouvir as pessoas falando o máximo que tu puder.
Aí o que que eu pensei? Eu entendo um pouquinho sobre jogos, já joguei alguma coisa na minha vida, então se eu assistir o vídeo de alguém jogando algo que eu já conheço, tá? Que eu conheço muito bem, vai ser muito fácil eu identificar boa parte das coisas que ele está dizendo. Por conta do contexto, porque eu já conheço tudo ali, eu conheço os inimigos, eu conheço os itens, a descrição de alguns itens. Então, quando ele estiver lendo essa descrição ou falando sobre, eu já vou ter uma boa noção. O que eu aprendi nesse tempo todo e assistindo pessoas começando jogos que elas nunca tentaram na vida, pessoas que já jogavam alguma coisa, mas sei lá, ficaram anos sem fazer nada e, e resolveram migrar para Twitch ou para o YouTube para tentar fazer dinheiro com isso, né? Gravando e tal. Que, cara, tem jogos que a curva de aprendizado é muito grande. Parece óbvio. Tu olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é óbvio. Como é que o cara não tá vendo essa mecânica? Isso é básico do jogo. Como é que ele não percebeu isso? Ou às vezes o cara passa, fica 4, 5 episódios, né? Ali de 1 hora, né? Cada episódio. ah, Fazendo um negócio errado e tu fala, cara, mas isso é. Mas, cara, não tem como errar isso. Tem que ser de propósito. E depois de um tempo assistindo eu vi que não é. Tem coisas que parecem fáceis, mas não são. Parece óbvio, mas não é. Tu fala, cara, esse é um dos melhores jogos que tem, porque tu começa, o jogo te entrega tudo, te explica tudo, é muito fácil de entender as mecânicas. Mas daí quanto mais pessoas tu assiste, mais tu vê que não é verdade. Assim, daí tu percebe que tu perdeu um tempo gigantesco, tu nem percebeu para aprender essas mecânicas. Então, a mesma coisa se aplica a essa porcaria do GeoGebra, né? Tem coisas que para ti são óbvias, as configurações estão ali, mas eu não sei. É assim que funciona. Então, aqui eu tenho 9 e voltando, né, para essa vida aqui, até parece que às vezes eu edito o vídeo, corto, né, tô falando alguma coisa e corto. Não, não é. É minha cabeça que simplesmente tá num assunto, ela para e fala, opa, tu tem que voltar a resolver as questões. Então é aquele corte seco, mas não é um corte, é só minha cabeça parando de falar bobagem e voltando para resolver as questões. Então é o que está acontecendo agora. E eu acho que é 36.4, se eu não tiver enganado. Tá aí, 36.4. Pá. Tem os meus pontos. Agora eu gostaria de gerar um gráfico disso daqui. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Se eu vim aqui, o que eu posso fazer? O que ele me deixa fazer? Duplicar, fixar objeto, exibir rastro. Não, não deve ser isso. Então, cor, estilo, avançado, tatatã. Eu queria gerar um gráfico. Eu sei que é possível fazer isso. Já vi pessoas fazendo isso. Mas como é que eu faço isso? Se eu não posso selecionar tudo. Ferramentas. Aqui, agora achamos aqui. Ó. Acho que é por aqui mesmo. Ponto, controle, inserção de objetos, otimização, raízes. É por aqui. Hoje a gente vai procurar. Normalmente eu não gosto de mostrar eu fazendo esse tipo de coisa, porque eu acho que perde tempo e mas hoje eu vou fazer isso. Vamos lá. Então, como é que alguém que não sabe o que está fazendo se encontra? Vamos ver. O que eu tenho que fazer? Eu posso colocar retas, eu posso colocar um vetor, posso colocar um segmento, uma reta, semi-reta. Vamos testar. Ponto médio, não, não é o que eu quero. Reta perpendicular não é, mediatriz também não. Reta paralela não, bissetriz não, reta tangente também não. Isso aqui eu não quero. Medições, ângulo, distância, comprimento, área também não é o que eu quero. Não, não, não. Tá, ferramenta básica. O que eu tenho em ponto? Insere a posição. Não.
Não é isso que eu quero, cara. O que é otimização? Nope. Então não é o que eu quero, senão. Mas eu sei que é por aqui. Vamos ver se ele não adicionou nenhum ponto aqui desnecessário. Não. Então não adicionou. Vamos voltar em ferramentas. Se eu colocar aqui reta. Selecione 2 pontos ou 2 posições. Não é o que eu quero. Também não, meu bem. Um vetor. Não é você. Mais. Então vamos em mais aqui. O que eu tenho em mais, pô? Função à mão livre. O que isso me... Desenhe uma função ou um objeto geométrico. Não é bem isso. Só quero que tu ligue os pontos. Tu pode fazer isso pra mim? Translação no vetor, não. Tá. Tá bom. Então a gente recorre ao Google. E aqui a gente vai fazer uma coisa. Vamos aqui, eu vou abrir o chat GPT primeiro. Talvez funcione com ele, talvez funcione com Bard ou Gemini, sei lá. Quando eu salvei nesse computador era Bard. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perguntar para ele. Ver se ele me ajuda. Então, como ligar? Não, ligar não. Como gerar um... Podia ser plotar, né? Gráfico a partir de alguns pontos no GeoGebra. Eu vi as pessoas falando, né, sobre o problema de hoje em dia tu tá muito dependente dessas tecnologias aqui, desse tipo, né? De tu fazer as perguntas para ele, as pessoas estão programando, de depender do chat GPT ou Gemini ou qualquer coisa assim. Mas olha, se eu não... Eu penso o seguinte, eu não tô pedindo para fazer todo o trabalho para mim e nunca vou fazer isso. Para qualquer coisa que eu precise, eu nunca vou pedir para uma ferramenta fazer tudo por mim, principalmente dessas daqui, que aí tu acaba sem saber nada no final das contas mesmo. E outra coisa, se eu não fosse tirar essa dúvida com ele, que é uma dúvida pontual, tá? Eu não pedi para ele fazer conta nenhuma para mim, eu não entreguei os valores para ele e pedi para ele resolver. Eu simplesmente estou fazendo uma pergunta pontual. Se eu não fosse tirar essa dúvida com ele, eu teria que fazer isso no Google, tá? De novo, eu ia cair num vídeo do YouTube, ou eu ia procurar por aqui, né? Então, assim, ou ia no próprio site do GeoGebra. Então não faz muita diferença onde eu encontro a informação, tá? E ia me dar muito mais trabalho fazer por aqui. Foi a mesma coisa que eu estava aprendendo a programar, pô. Ali aprendendo a fazer as coisas em Python. Eu tirava essas dúvidas pontuais com o chat GPT. Se não fosse ele me ajudar, eu não teria conseguido terminar o curso. Então, ou pelo menos se eu tivesse terminado, ia ter sido de uma maneira muito tosca, assim, muito pobre. Eu aprendi bastante coisa, eu testei coisas novas, eu mudei o meu código para ver se ficava mais interessante e tal. Eu arrisquei muito mais, tendo ele como auxílio, né? Mostrando as linhas de código que eu criei, pedindo para ele gerar, mostrando, perguntando se aquilo funcionava, testando e tudo mais, do que se eu tivesse sozinho ou só recorrendo à documentação que tinha na internet ali do Python. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Eu tenho me desmentido bastante, né? Porque às vezes eu falo que isso aqui não funciona para física e nem matemática, e é bem verdade, porque muitas das questões de física bem simples do ensino médio isso aqui não consegue fazer.
Não é o objetivo dele responder esse tipo de coisa também. Tu tá pegando uma ferramenta e tu tá forçando ela numa área que ela não tá preparada para fazer de qualquer forma. Mas a evolução dela em responder questões de matemática, de física e tal, mudou. Foi muito grande essa evolução, tá? Para uma parte positiva, né? Evoluiu para algo benéfico, pelo que eu pude notar nos últimos tempos. Então, assim, a gente tem que elogiar um pouco as ferramentas. E é bom que as pessoas se acostumem a usar as ferramentas como saber que é uma ferramenta e tratar ela assim, né? Não se assustar tanto com essa questão da dependência. Ah, eu sou dependente do GeoGebra. Pô, tu depende do teu telefone, tu depende do teu computador. Se tu trabalha ali, então tu é dependente dessa ferramenta. Sem ela, tu não faz muita coisa. Joga o teu telefone fora para ver onde é que tu vai parar. Eu conheci poucas pessoas que podem se dar o luxo de não ter rede social hoje em dia para trabalhar, porque para trabalhar, para se prostituir, né? Porque a vida é uma grande prostituição. Claro que as pessoas podem escolher como elas vão se prostituir, pelo menos a maioria delas tem essa opção assim de escolher a forma, né, de prostituição, mas todo mundo no final do dia está se prostituindo de algum jeito. Então eu conheci pouquíssimas pessoas que podiam se dar o luxo de não ter redes sociais, não ter um telefone, ter um telefone só para ligação, desses bem simples de sei lá, da LG, lá uns pequenininhos com a telinha pequena, e dizer assim, não, no telefone eu não preciso dele. Cara, claro, tu não precisa porque tu tá numa posição muito agradável da tua vida e tu pode se dar o luxo disso. E as pessoas dependem de ti e as pessoas vão abrir uma exceção para ti. Mas como isso não é realidade para todo mundo, eu recomendo que tu se acostume a usar as ferramentas que tu tem e não se assuste tanto quando a pessoa fala nessa dependência que tu tem em relação a elas, porque, de novo, tu não pode pedir para uma ferramenta fazer tudo por ti. O dia que tu chegar nesse ponto, aí acabou. Para ti acabou literalmente, porque vão ter outras pessoas que vão ser capazes de fazer muito mais do que tu. Tenha certeza disso, sem ferramenta nenhuma, ou pelo menos com o uso mínimo das ferramentas. Então não seja 100% dependente, mas também não exclua elas da tua vida, tá? Vamos ver o que o ChatGPT me diz aqui. Gerar um gráfico no GeoGebra a partir de alguns pontos é um processo simples. Olha só que maravilha. Tá vendo? É simples, eu que sou imbecil. Siga os passos abaixo. Abra o GeoGebra. Aham, tá bom. E aí, o que que tu quer que eu faça? Inserir os pontos. Tá bom, já inseri os pontos, meu bem. Já fiz isso. O que que ele quer? Tá, pressione a tecla Enter, tá, legal, eles apareceram. Traçar o gráfico. Dependendo do tipo de gráfico desejado, siga um dos métodos abaixo. Gráficos de pontos isolados, se você deseja apenas visualizar os pontos, eles já estarão no gráfico assim que forem inseridos. É verdade, eles estão lá, mas não é isso que eu quero. Traçar uma linha passando pelos pontos é justamente isso que eu estava procurando, meu bem. É isso aqui, ó. Para conectar os pontos em linha reta, use o comando poligonal ou clique na ferramenta de polígono e selecione os pontos na ordem desejada. Ajustar uma curva em função aos pontos. Para ajustar uma curva aos pontos, você pode usar o comando regressão, por exemplo. Tá. Vem cá. Volta lá, calma ali. Traçar o gráfico, dependendo, tá. Os pontos estarão aqui. Use o comando poligonal. Então, se a gente for no GeoGebra de novo, se eu entendi direito, vem para cá, ferramentas. Abre aqui. Entrada. Poligonal. Caminho poligonal. O que eu tenho? Lista de pontos.
Ah, desculpa, eu não coloquei os pontos. Desculpa. Eu queria alterar isso aqui, se tu me deixar alterar. Aqui, lista de pontos, obrigado. Lista de pontos. A, B, C. Olha só como a gente aprende, cara. Vírgula, D, vírgula E, vírgula F, vírgula J. Não tem J, né? A, B, C, D, F, G, H. Problemas resolvidos. E é isso. Então ele ligou os pontos aqui para nós. Qual que é o problema agora? O problema é que eles estão muito próximos aqui. Eu não tenho como afastar. Não vai ficar semelhante ao gráfico que eu fiz lá. Que eu fiz não, que a gente tem no gabarito. Como é que eu mudo essa escala aqui? Limpar rastros, ampliar. Aí, lindo, maravilhoso. Tá aí, ó. Então, a gente usou a ferramenta aqui. Ele me mostrou o comando que eu precisava fazer. E eu consegui resolver meu problema. Tá vendo? Um problema pontual. Coisa que eu não estava conseguindo encontrar e era só um comando. Foi isso que aconteceu em todo o curso de Python que eu fiz. Às vezes eu me deparava com um problema e eu estava faltando uma função. Existe uma função que pode, por exemplo, fazer a contagem dos objetos de uma lista, qualquer lista que eu criei, sei lá, uma lista de compras do mercado. Daí a função percorre a minha lista e diz quantos objetos tem na lista. Existe essa função? Não, não existe. Mas tu pode, aqui está um exemplo de um código que gera uma função similar ao que tu precisa. Aí tu olha aquilo ali, vê se faz sentido com as coisas que tu aprendeu até o momento, né? Se aquilo que ele está te mostrando é possível tu fazer, porque às vezes tem coisas bem mais avançadas, tem comandos bem avançados que tu poderia utilizar, mas tu fala assim, cara, não, isso é muito avançado, eu não vi essas coisas ainda, então eu prefiro esperar um pouquinho, né? Ou melhor, prefiro ver um conteúdo mais básico. Tá, não vou ficar perguntando isso para ele aqui, mas era isso que me acontecia quando eu estava aprendendo Python. Eu não era dependente do ChatGPT fazer tudo para mim. Eu aprendi a fazer as coisas, o básico, a parte teórica básica, eu aprendi sozinho ali. Sozinho não. Sozinho, eu no meu canto comigo mesmo ali, fazendo, testando, escrevendo código, vendo quando falhava e tal. E só fazia perguntas pontuais, que é o que eu recomendo que você deve fazer. Faça perguntas pontuais, cara. Não seja dependente de ferramenta nenhuma. Para te poder escolher como é que tu vai se prostituir. Porque se tu começar a depender 100% dessas inteligências artificiais aí, tu tá fodido na vida. E bom, a gente conseguiu agora, parando de falar bobagem aqui, gerar mais ou menos o gráfico que eu queria. O que seria o 100% disso? Seria eu colocar isso aqui, ó, meses, aqui em vez dos pontos, aqui em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, ser janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui ele usou o zero aqui, ó, começou janeiro sendo zero, mas a gente vai deixar do jeito que eu coloquei ali e vamos ser felizes desse jeito, tá? E ter conseguido escrever isso daqui em cima. Eu acho que o GeoGebra consegue fazer essas coisas também, gerar os gráficos assim, né? Tu consiga escrever aqui para depois imprimir isso e já sair pronto. Eu acho que ele consegue, mas a gente não foi feliz nessa. E agora as galinhas começam a cantar com muita vontade. Olha que maravilha. Então, bom, feito essa questão, tá? Todo mundo concorda que tá tudo certinho aqui. Eu ajustei os pontos, fiz as contas corretamente, o que eu acho impressionante, tá? Coloquei os pontos, consegui inserir a função, fazer o desenho da função que eu queria. E por hora no GeoGebra era isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir essas coisas, porque a gente já fez, tá? Opa, tá gravado. Vou só fechar isso aqui.
Ó, tu viu, apaguei alguns pontos e já sumiu o comando que eu tinha dado de polígonos ali. Tá aí. Quando a gente precisar de novo, vai ser simples de resolver isso. Agora que eu já sei fazer. O que mais? Então a gente já fez a C, que eu vou colocar aqui. Gráfico. Só. Tá. Gráfico, beleza. E agora a gente vai para 30, se divertir um pouco mais. Não, pra cá mesmo. Me confundo com os comandos aqui, tá trocando de tela. Esse é o problema, ó. Tá sempre trocando de tela aqui. Ctrl Windows e a setinha pra direita pra te poder mudar. Então, beleza. A gente acabou a 29, agora literalmente já se foi. Vamos pra 30. E aqui foi o que eu tinha visto, né? Que é desenhar para fazer os pontos e tal. Que é a parte que eu, quando eu olhei lá, eu falei, bah, eu vou ter que ver como fazer isso no GeoGebra para poder mostrar aqui para vocês, né? Então, de novo, a parte que a gente já viu isso daqui, no livro principal. A gente tem a divisão aqui nos quadrantes, né? Tem primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Se a gente for fazer o desenho nos gráficos, fica mais fácil de se localizar. Tá? E nos exercícios provavelmente vai dizer primeiro quadrante, segundo quadrante, vai dar esse tipo de informação de vez em quando para a gente saber o que vai fazer. E aqui é o que eu sempre esqueço, né? Eixo das ordenadas, e ali em cima é o do Y, né? Eixo das abscissas seria o X. Não sei porque toda vez que eu penso nisso eu lembro da minha professora de matemática do ensino médio falando sobre isso. Não sei porquê. Me vem ela na recordação. Vamos lá, vamos fazer as questões aqui. E a 30 já tá uma coisinha, né? Escaneado, muito bem. Pelo menos a gente tem acesso ao livro, né? Não dá para reclamar tanto assim. Tá. Dê as coordenadas de cada ponto cartesiano ao lado. Será que eu vou precisar... Não, essa daqui não vamos meter no GeoGebra, não tem porquê. A gente vai fazer olhando aqui, tá? Isso daqui é muito importante, muito importante que você aprenda a fazer, tá? Então, isso aqui tem que ser óbvio, é aquela coisa que de tanto tu ver, tu não precisa pensar sobre, tem que ser óbvio, tá? A tua cabeça não pode fazer esforço nenhum para tentar lembrar esse tipo de coisa aqui, porque isso aqui é o básico que tu vai usar para muita coisa a partir dessa localização de ponto. Ah, mas é tão útil assim? É. Se tu for para a universidade, fazer um curso de exatas e tu ter essas coisas claras na cabeça, vai te ajudar muito. Tu vai trabalhar com coordenada o tempo todo, vai fazer mudança de base lá das coordenadas, tu vai trabalhar com coordenada cilíndrica, esférica, tem que fazer um montão de coisa. Então essas informações ficando claras na tua cabeça, tá? Vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Bom, aqui a gente tem a origem, tá? Vamos olhar aqui para o nosso gráfico. A gente tem o eixo X aqui e o nosso eixo Y aqui em cima. Então, onde eles se cruzam aqui, naturalmente, quase sempre é a origem, tá? Pode ter alguém que mude isso, mas naturalmente a gente vai ter a origem aqui nesse cruzamento. Então aqui é 0, 0. Esse ponto O aqui tá no 0, 0. Mas a gente vai começar pelo A. Então vamos voltar lá pro nosso programinha aqui. E eu acho que... Deixa eu só voltar ali para ver se tem A, B, C ou é só isso aí. Não, essa 30 é isso. Então é justamente só isso daqui. Então vamos olhar para o nosso ponto A. Considerando que aqui seja 1, tá? Ó, considerando que isso aqui seja 1, que eu acredito que seja, porque aqui tem um 4 e um 5, tá? Para te situar, tá? Então tá. Então não tem muito esforço, ó. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Por que eu tô contando assim também? Porque tu vai ter exercício que tu vai ter que contar, né? Eu já falei isso, eu fiquei preso no exercício que tinha o desenho de uma porcaria de uma escada
E eu precisava saber o número de degraus da escada. E tinha o desenho, um montão de degrauzinho pequeno, pequenininho ali, eu já enxergo pouco, né? Falei, bom, isso é ilustrativo. Mas não era. Tinha 20 e poucos degraus, pequenininho, que era uma merda, mas tu tinha que contar. Então eu tive uma dificuldade gigantesca para resolver uma porcaria de um problema, tentando fazer de outras formas e tal, e era só contar os degraus. 20 e poucos degraus num desenho pequeno de um livro, um cantinho assim, tinha 20 e poucos degraus na figura, e vai te contar. Nossa, cara, que inclusivo aquele livro. Maravilhoso. Vamos lá. A letra A, então, eu tenho para a coordenada x, eu tenho a distância 4 do zero aqui, tá? Meu zero aqui eu tenho 4 e para o y eu tenho 2. Meu ponto está localizado aqui, ele tem essas coordenadas, 4 e 2. E que dá a localização exata do meu ponto. Então isso que é o importante, tu tem uma localização precisa das coisas, tá? Sabendo as suas coordenadas. Então vamos colocar lá o nosso 4 e 2 pro A. E eu vou verificar o gabarito com toda certeza. Não vou perder tempo fazendo questões sem verificar minha resposta. Então, já vamos deixar o B aqui organizado. Dá uma salvada rápida aqui só para garantir, né? Alt Tab e vamos para 30 aqui. Vamos aumentar o zoom para não ver a resposta dos outros, tá? Porque a gente não está interessado em saber a resposta do gabarito, assim, não importa de nada. Então, para o nosso ponto A é 4, coordenada por x, né? Seria a abscissa, e a ordenada seria o y, a gente tem 2. Vamos seguir o baile? Vamos seguir o baile. Nosso ponto B, eu vi que ele estava para esse lado de cá, né? Tá aqui o B, ó. Então o B pro x, qual a distância que ele está da origem ali? Menos 4 pro x e 6 pro y. Então, eu tenho menos 4,6. Esse é o nosso B. Deixa eu só dar um espacinho aqui para ter espaço. Espaço para ter espaço. Tá, menos 4 e 6, vamos lá olhar lá no nosso gabarito. Vou devagarinho aqui por causa do suspense. Menos 4 e 6, tá aí. Eu acabei ficando um tempo sem gravar os vídeos, mas não se assustem. Era final de ano, tinha muita coisa para fazer. E o cara cansado, tu não tem muita disposição para gravar vídeo, para estudar, não tem disposição para nada. Quando tu tá fisicamente cansado, né? Não mentalmente, fisicamente cansado mesmo, tu chega de noite e tu só quer dormir, só quer jantar e te deitar e dormir e não fazer nada. Então vamos lá, letra C. Aí fica o conselho para todo mundo que gosta de sair com a mulher dos outros. Procura um cara que trabalha bastante de dia, assim, trabalho realmente pesado. Esse cara com toda certeza vai ter uma dificuldade muito grande de dar atenção para a mulher dele. E aí você vai ter a oportunidade de não fazer quase nenhum esforço em sair com esta mulher. Fica o meu conselho. Não que eu siga esse tipo de coisa, porque eu acho que talarico tem que morrer cedo, é o que eu penso. Tem tanta mulher solteira no mundo, mas eu aqui tô só aconselhando. É só um conselho, você pode seguir ou não. Tô dizendo, na verdade é um conselho, tô avaliando a situação, é mais fácil, né? O cara que trabalha bastante e a mulher também que trabalha bastante não vão ter muito tempo ali, né? O desgaste é muito grande, o desgaste físico ele é, é miserável. Ele termina contigo muito rápido. Então, avaliando a situação, o que a gente tem para você aqui, deixando de lado essa estupidez? C menos 5, eu tenho a distância para o x, e para o y menos 3. Então são essas minhas coordenadas, menos 5 e menos 3. Menos 5 e menos 3. Tá aí. Letra D. Opa, troquei. Não é Alt Tab. É Ctrl Windows, setinha para direita.
Então vamos verificar agora aqui. Menos 5 e menos 3. Olha que bonitinho. Por que eu sempre verifico o gabarito e não perco meu tempo seguindo a resolução da questão? Porque é aquela coisa que eu já contei uma vez, cara. Que o meu professor de cálculo 1, contou que ele estava dando aula e chegou um aluno dele, parou a aula dele no meio, assim, tá? Aula normal, cálculo 1. Parou a aula dele e perguntou: professor, eu não consigo entender uma coisa. Aí o cara parou a aula, né? Falou: tá, vamos lá. Vamos ouvir. Ele pegou um maço de folha, mas como é que eu vou... Pega um livro desses de ensino médio de português, por exemplo, ou mais ou menos essa grossura assim de folhas, tá? Vamos lá, umas 200 folhas, 200, 300 folhas. Foi o que o cara mostrou pro professor, assim, levantou as folhas de ofício, né? Falou: olha, eu fiz todas essas questões aqui, eu fiz tudo isso, estudei tudo isso daqui e não consigo passar na prova do senhor, não sei o que está acontecendo. Aí meu professor foi lá, meu professor na época, né? Agora não é. Foi lá, foi na classe do cara, pegou as folhas, falou: pô, um maço de folha desse tipo aqui, o cara tá estudando demais, pô, não faz nem sentido, o cara não conseguir passar na prova. E de fato não fazia, o professor não era um cara de cobrar tanto assim. E aí, pegou e começou a folhear, né? Olhar as questões, olhou a primeira questão, tava errada. Olhou a segunda, tava errado também. Daí passou mais umas páginas, né? Mais umas folhas daquela, olhando a resolução do cara. Errado. Daí perguntou pro aluno dele lá: cara, mas vem cá, tu verifica o gabarito das questões que tu fez? Ele: não, eu só vou fazendo. Eu só vou fazendo. Cara, esse foi o maior conselho que eu já recebi na vida, porque assim, o cara ele não contou essa história à toa no meio da aula pra nós, né? O que aconteceu com ele. Ele contou isso já aconselhando a gente: pô, verifique o gabarito. Não pega uma lista com 10 questões, faz tudo e depois vai olhar se tu acertou ou não. Faz uma questão e verifica a resposta. Por quê? Porque às vezes tu tá no embalo ali de resolver, tu quer resolver, tu tá focado naquilo, tá pensando naquela questão. Aí tu erra, né? Tu vai lá, verifica o gabarito, ó, errei. Aí tu tenta de novo, tu tá no embalo para fazer aquilo. Se tu faz 10 questões diferentes de uma lista, né? Tu vai chegar no final e falar: pô, errei a segunda, errei a quinta. Às vezes o erro é o mesmo, é um erro sistemático. Tu acha que uma equação é de um jeito, ou tu errou um sinal, por exemplo, numa equação que tu tinha decorado, né? Era menos x, tu colocou mais x. E seguiu resolvendo outras questões com esse pensamento. Então tu corrigir o teu erro já de início é muito bom. Às vezes te ajuda muito mais do que tu imagina, tu perde menos tempo do que simplesmente pegar listas e ir resolvendo e depois de verificar o gabarito. Tem gente que nem olha o gabarito. Pode dizer assim: ah, mas isso não acontece. Acontece, pô. Eu tive um colega meu que não verificava: eu só vou fazendo as questões. E faz, pô, tá ali, tá se divertindo ali, pega uma questão, vai lá, resolve e é isso aí. Ah, mas como é que um cara vai resolver? Ah, o cara nunca erra, tá? Às vezes o cara diz: eu nunca erro, então não tem por que tá verificando o gabarito. E só faz por diversão, né? Então, pra mim, é uma perder tempo. Tu fazer algo e não ter certeza se tu acertou ou não e seguir resolvendo outras coisas e cometendo um erro sistemático mais vezes. É melhor tu ter corrigido naquele momento do que ir levando aquilo ou do que parar uma aula de um professor para mostrar um maço de folha com um monte de erro na resolução das questões. Né? Pelo menos penso eu assim. E por falar em pensar, eu já esqueci qual ponto que a gente tem que resolver. Acho que é o D. E aqui eu tenho o E. Cadê o D? O D tá aqui embaixo, ó. Quais são as coordenadas? Bom, essa aqui é a do Y, né? Menos 5. E o X é 4. Tá aqui ele. Então, D é 4 menos 5. De novo, parece que eu editei o vídeo, parei na hora, mas é só minha mente que fala: para de falar bobagem e segue resolvendo as questões. E daí me interrompe, assim, eu tenho que seguir resolvendo as questões. É assim que acontece. Opa, Alt Tab de novo, cara. Não. 4 menos 5, né?
O D, 4 e menos 5, tá aí. E agora o E. Vamos pro E. Vamos tentar parar de falar bobagem e seguir só resolvendo as questões. Bom, o E a gente tem aqui. X é 0, né? X está bem aqui assim, no meu ponto. E o Y é 4. Então é 0 e 4. Então temos 0 e 4. E o F eu já vou deixar encaminhado aqui. Opa, o que será que nós vamos ter pro F? Mas antes verifica o E, né, cara? 0 e 4, tá aí. Bom, o F eu tenho Y 0 e o X é menos 3. Então é menos 3 e 0. Menos 3,0. Tá aí. Deixar o G já encaminhado aqui também. É, menos 3 e 0, né? Vamos verificar aqui o gabarito para mim não me desmentir, né? Eu dizendo que é importante verificar e eu sair pulando essa etapa. Menos 3 e 0, tá aí. E a G? Bom, a G eu tinha visto em algum canto. Acho que aqui para baixo, tá aqui a G. Bom, a G é 0 para o X, tá? Ela tá sobre o eixo Y, o ponto. Então, se tá sobre o eixo Y é porque o X é 0. Se tiver sobre o eixo X, como eu já tenho aqui esse e esse ponto, é porque o Y é 0. Então aqui eu tenho x0 e menos 6 para G. Então 0, menos 6. Tá vendo? Esse tipo de informação é coisa que tu tem que ter gravado na cabeça, assim, tem que ser óbvio. Acho eu que tem um H. Aqui é um monte de ponto. Não é você, pô. Então é 0 e menos 6 para G. 0 e menos 6, tá aí. E a minha H aqui, ó, em cima do eixo X. Então é 0 para o Y e 5 para o X. Então 5 e 0. Vamos lá, 5 e 0. Vamos verificar. Parece que o cara perdeu até a alegria de viver, né? Só resolvendo. Não, mas é... não tem como ser feliz o tempo inteiro, não é bem assim. 5 e 0, tá aí. E temos um I. Pô, olha só. Quem diria? E o meu I é 0, 0, tá? Ele tá em cima do eixo X e do eixo Y também. Então é 0, 0. Vamos colocar lá. Está na origem do sistema cartesiano. 0,0, tá aí. Vamos verificar a resposta 0 e 0. E acabou a 30. Dá tempo para 31, considerando tudo a bobagem que eu fiquei falando aí. Já deve ter consumido umas 2 horas de vídeo. Vê o que temos na 31. Assinale no plano cartesiano os pontos. Não, cara. Pra que fazer isso, cara? Tá. Assinale no plano cartesiano os pontos A, 2 menos 3. Nu. Tá, essa daqui vocês têm que concordar comigo que é básica do GeoGebra, tá? Só desenhar ponto. Se for no caderno, aí é um exercício bacana, né? Mas no GeoGebra é... Ô, carinha, não faz isso, pô. Fica voltando. For fazer essa aí? Vamos fazer. Pô, parada. É aquela coisa, tu fica olhando muito uma questão, isso vale para quem tá resolvendo as questões. Tu ficar olhando muito pro negócio e pensando na vida não te ajuda em nada, cara. Começa a escrever. Escreva alguma coisa. Faça isso pelo menos, tá? Então aqui eu tenho a minha 32, 31 eu acho. Que vai ficar... a 30 tá ali. Que vai ficar só no GeoGebra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decorar os pontos. 2 menos 3.
Então, ponto A, 2, vou tirar o mouse dali, vírgula, menos 3. Tá aí meu ponto. Acho que aqui ele afastou. Não, eu tirei o zoom. Tá, mas tá aí, ó, 2 menos 3. Aqui que é o nosso ponto B. Que é o que tu vai fazer no teu caderno, né? Que tu vai ter que fazer. Acho que se eu deixar assim fica mais fácil visualizar, ó. 2 tá aqui. Menos 3 tá aqui, né? 2 menos 3. Tá aí o nosso ponto. Bonitinho, bem localizado, o jeito que vai ter que fazer. Porque qual é que é a grande sacada de fazer esses gráficos aqui? Uma coisa que tu tem que se acostumar a fazer é a escala, tá? Quais valores tu vai botar em cada ponto aqui, ó, que tu vai usar para fazer os desenhos depois, né? Onde tu vai traçar os risquinhos. Tu não vai começar com uma escala, por exemplo, 0.1, 0.2, 0.3 aqui e seguir desse jeito, porque ela vai ficar gigantesca para te conseguir representar até tu chegar no, sei lá, no 5. Olha a quantidade de coisa que tu vai ter que desenhar no caderno. E pode parecer bobagem essa parte de tu se acostumar a fazer as escalas, como é que tu vai representar, qual é que é o máximo de valor que tu vai colocar aqui, ó, no finalzinho, quando tá chegando na setinha lá em cima, ó, no teu caderno, que tamanho de desenho tu vai fazer, qual o máximo do valor que tu vai colocar aqui em cima, quanto que tu vai colocar pro menos x aqui e pro x aqui do outro lado. E isso tudo parece bobagem, mas tu vai usar muito, principalmente em questões de laboratório, tem que fazer relatório, tem coisa que tu vai ter que fazer no papel, né, aquele papel para gráfico lá, para te fazer os desenhos, que é todo riscadinho. E isso é muito importante, tu conseguir fazer certinho essas escalas, conseguir fazer uma escala decente ali para te colocar os teus pontos. Então, no caderno isso aqui é muito importante. No GeoGebra é uma brincadeira, né? Eu tô fazendo para ficar mais claro. Esse problema aqui desse eu acho que eu botei para ajustar, né? Então agora eu vou ter que desfazer isso. E eu não sei como é que faz. Porque eu já não lembro mais. Eu coloquei aquela hora para ele ficar expandir, ele expandiu um pouquinho, né, para ficar mais fácil de visualizar o gráfico. E agora eu não sei como é que eu faço, desfaço isso. Por isso que o eixo, peraí, deixa eu voltar aqui. Por isso que esse eixo aqui tá mais longe os negócios. Aqui ajustar a malha, não. Aqui ampliar para enquadrar. Pronto. Tá, corno daí. Quero que tu. Isso, pronto. Agora tá ótimo. Tá aí. Aqui era pra ter o outro 3, cara. Ele não era pra estar fazendo isso. Bom, a vida é assim. A gente quer uma coisa e acontece outra. E se eu for em configurações, eu não resolvo nada. Pera aí. Não, pô. 1 para 1. Será que isso resolve? Direção, distância. Vamos ver. Tá, resolveu. Resolveu meu ponto. Tá aí. Resolveu o que eu precisava. Aí era só isso. Aí por 5 minutos de silêncio a gente teve a resolução. Eu não sei porque eu falo a gente, porque a gente é muita gente. Quem é que vai assistir esse vídeo, cara? Ninguém tem dúvida com o gráfico. Por falar nele, vamos pro ponto B. Vamos desenhar isso aqui. É 0 e menos 4. Então vamos colocar as coordenadas lá.
letra B igual a 0 e menos 4. Ele colocou, a gente tem 0 para o x, o que significa que o ponto está sobre o eixo y. E tá ele aqui, ó, ponto B, 0 e menos 4. Tá o rapaz aí, que beleza, não? A gente tem um monte de ponto ainda para fazer o desenho. Menos 4 e menos 5. A gente não pode negligenciar isso daqui. É o que eu já estava fazendo. Eu falei alguns vídeos atrás que esse conteúdo era muito importante. E já estava eu aqui já tentando fugir disso. Porque embora se alguém for assistir isso daqui, provavelmente a pessoa vai estar fazendo no caderno. Então ela vai estar fazendo no caderno e vai poder ver eu resolvendo aqui. E isso vai facilitar para ela, né? Se ela errar alguma coisa. Então eu tenho menos 4 por x. Tá aqui, cheguei no menos 4. Vou descer nessa linha aqui, procurando menos 5 lá embaixo. Ele tem que estar aqui. Menos 4, menos 5, exatamente. Então, agora a gente vai poder, que é o que? Nossa, essa coisa turva aqui, isso faz um mal pra visão que você não tem nem noção. Pelo menos pra mim me incomoda um horror ver essa coisa assim. Tudo turvo. Vamos lá. Tirando essas bobagens de lado, a gente tem o que? Menos 1 e 0. É o nosso D. Então, vou colocar D aqui. Menos 1,0. E onde é que isso estaria? X é menos 1 e o Y é 0. Logo, esse ponto está em cima do eixo X. Pro Y ser 0, né? Porque o ponto 0 do Y está aqui, né? E o ponto X o ponto 0, X igual a 0 está aqui também. Então é isso. Então. Vamos lá. E 0 e 5. Então tá sobre o eixo Y e no ponto 5 ali, letra E. Né? Para o X ser 0, ele está sobre o Y. Então, coloco aqui 0,5. Vamos procurar ele. Ele está sobre o eixo Y e está aqui, ó, 0 e 5. O F é o quê? Não sei porque que eu não me acostumei ainda só apertar uma vez o parênteses ali e deixar que ele fala. Ah, meu querido, não faz isso comigo. Pô. Vou fazer eu apagar você aqui. Vamos ver o F. 5 e 4. Tá bom. F igual 5,4. Tá aí você. 5 pro X e 4 pro Y. Então vamos pro Y aqui. 4, a gente tem que andar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá aqui os números aqui embaixo. Poderia ter olhado pra gente. Poderia, mas costume-se a fazer isso também. Tá aí. 5 e 4. Agora a gente tem o G. 3 e 0. E só tem um H. Não, tem o I também. Tem que ter bastante ponto. É isso aí mesmo. A gente tem que se acostumar com isso. G. 3 e 0. Então ele está sobre o eixo X, porque o Y é 0. Então vamos olhar. Está aqui, 3 e 0, sobre o eixo X. Aqui onde corta essa reta, corta o eixo Y aqui, no ponto 0. Essa reta aqui corta o eixo Y no ponto 1. Essa reta aqui corta o eixo Y no ponto 2 e assim por diante. Aqui corta no ponto menos 1. Aqui essa outra que corta o eixo X no ponto menos 1, tá? Então todas essas retas aí, então essa que por um acaso é o nosso eixo X, né? Tá cortando o Y no 0. Então acostume-se com esse tipo de coisa. E vamos pro próximo.
H, menos 3, 2. Vamos lá, pô, não tem muito o que fazer. H igual. De novo, cara, tem que me acostumar com isso. Menos 3,2. Tá aí. Menos 3 pro x, vamos procurar. Tá aqui, menos 3. E 2 pro y, tá aqui ele, exatamente, viu? Da posição exata do ponto. Para isso que as coordenadas são muito importantes na nossa vida cotidiana também. As coordenadas cartesianas? Não necessariamente as cartesianas. Agora eu me esqueci o nome da outra coordenada que a gente usa com muita frequência. Mas tenham paciência, eu já tô velho, já passei do tempo. A memória já não é aquela coisa. Então tem o I, é 1 meio e 5,2. Aqui 5,2. 1 meio e 5 meios. Então tá. 1 e 5. Tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. Então, I. Isso que eu botei em maiúsculo. Olha a idade, cara. Tá em maiúsculo. 1 dividido por 2, 5 dividido por 2. Não, caralho. Deixa de ser burro, cara. Vírgula 5 dividido por 2. Tá aí. 1 meio é 0,5. Seria por aqui. E 5 dividido por 2 seria 2,5. Estaria aqui, ó, exatamente. Se a gente der um zoom, tá aí, ó. 0,5, 2,5. Perfeitamente. Então, traçamos todos os pontos do jeito que o livro queria. O que mais que a gente pode fazer agora? A gente pode verificar. Vamos ver no gabarito se tem. Tem, olha só. Então aqui a gente tem, né, 1 meio e 5 de 5 meios, que é 2,5. Considerando que a escala aqui é de 1, né? 1 em 1, então acompanhando essa reta aqui, a gente teria y igual a 1 para os dois lados, aqui y igual a 2 e assim por diante. Então se aqui é y igual a 2, bem no meio que a gente vai bater o nosso ponto é 2,5, tá? E aqui 3, bem na partezinha de cima. Então o nosso gráfico no GeoGebra ficou muito mais claro nessas coisas, mas isso aqui é teoricamente o que você deveria fazer. E eu acho que pela milésima vez, ou bilionésima vez, a Vivo tá ligando de novo, cara. Então vamos fazer assim, parar o vídeo por aqui, porque, né, ninguém merece a porcaria do barulho desgraçado desse. E vamos seguir no próximo vídeo, a gente faz essa questão 32. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó, parar de ligar, olha que beleza. Os pares ordenados x mais 2y, são iguais, determine xy também, questão tranquilíssima de fazer. O ponto N de coordenadas M pertence ao eixo das ordenadas, determine M, não tem problema também. Muito tranquilo de fazer. E acho que vai continuar criando gráficos. Vai continuar. Nossa, é muito ponto, cara, é muita coisa, cara. E o que ele vai pedir pra gente fazer? Acho que não muita coisa aqui. Então essas questões são mais simples e antes que a Vivo ligue de novo, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo e até mais.